Olá a todos, sejam bem-vindos à última transmissão da primeira missão, onde vamos conhecer como são categorizados os componentes bióticos e abióticos na ecologia e a composição da biosfera. Mas, antes disso, precisamos entender a razão. Por que organizar, categorizar? Bom, se há características essenciais do Homo sapiens, podemos dizer com toda tranquilidade que nomear e categorizar coisas são duas dessas. O mundo é complexo, tentar compreendê-lo sem organizar as coisas só traria confusão. E a ecologia lança mão de uma hierarquia de conceitos que a organiza. Em cada categoria há um foco de estudo, tal qual vamos ver a sua descrição. Iniciamos com o indivíduo, ou organismo. Sua função ecológica é adquirir energia e nutrientes para sobreviver e se reproduzir. O indivíduo excreta resíduos e apresenta estratégias para interagir com o ambiente e se reproduzir. Então temos o conceito de população, que é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área. Ou seja, não existe uma população de humanos, de patos ou de gatos no mundo. Existem várias populações de humanos, de patos e de gatos, espalhadas pelo mundo. A comunidade é o conjunto de todas as populações que existem em uma determinada área e interagem entre si. Um passo adiante, identificamos uma comunidade de uma área, ou mais que uma, e levamos em conta os fatores abióticos, terreno, água, temperatura, por aí vai. Então temos um ecossistema. É aqui que analisamos o fluxo de matéria e de energia. Um ecossistema não possui uma categorização por área. Não está em seu conceito. Uma poça d'água pode ser um ecossistema, pois temos o ambiente físico e suas características, como a água, a temperatura, o pH e a comunidade de micro-organismos que habitam essa poça, como protozoários, algas, bactérias. Mas um ecossistema pode ser tão grande quanto uma vasta floresta. Então temos o conceito de bioma, que é uma região que apresenta diversos ecossistemas semelhantes. No capítulo 7 estudaremos os biomas do mundo. Um biócoro é uma forma de categorizar biomas que são semelhantes. Por exemplo, uma categorização define o biócoro campo, que apresenta formações vegetais de gramíneas e arbustos, poucas árvores. O biócoro campo pode ser dividido em dois biomas, estepe e pradaria. Ainda que ambos sejam campos, possuem diferenças significativas. Ainda vamos analisar com bastante detalhe biomas e biogeografia. Agora é o momento de conceitos mais gerais. Os biócoros são reunidos e categorizados em biociclos. Todos os biócoros terrestres pertencem ao epinociclo, os biócoros marinhos ao talassociclo e, por fim, os biócoros de água doce ao liminociclo. Então, finalmente temos a biosfera, o compartimento, digamos assim, onde se encontram todos os seres vivos do planeta. As áreas da ecologia. Categorizar é importante para organizar o conhecimento e traçar estratégias para compreender o mundo. O estudo da ecologia, e o nosso também, possui áreas que focam em compreender o mundo vivo sob determinados aspectos. A ecologia dos indivíduos estuda como os atributos do indivíduo, a morfologia e a fisiologia influenciam suas estratégias de explorar o ambiente, sobreviver e interagir. Na ecologia de populações, se estuda como o número, densidade, composição de idade e sexo de indivíduos variam no tempo e espaço. Parece bem simples, mas não é. A análise de populações nos provê de dados fundamentais para muitas ações. A ecologia de comunidades visa compreender a diversidade e abundância relativa de organismos nos ecossistemas. Quantas espécies, quantos indivíduos, quais interações mantêm? Essas são as perguntas que a ecologia da comunidade faz. A ecologia de ecossistemas. Aqui se analisa como a energia flui e a matéria cicla na biosfera. A partir daí, os pesquisadores utilizam todo esse corpo conceitual para estudar biomas ou biogeografia. Conceito de biosfera. Vamos analisar um pouco mais o conceito de biosfera. É o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Há pouco eu defini biosfera como um conjunto de biociclos, terrestre, marinho e de água doce. Mas é uma forma de conceituar e ainda veremos que há mais de uma definição. Alguns autores categorizam alguns ecossistemas como um bioma, outros autores como um outro. Biócoros e biociclos, na verdade, não são muito utilizados. Ecossistema é um conceito de grau mais elevado, que leva em conta o organismo e ambiente, e muito mais estável em sua definição. Por isso acredito que conceituar biosfera como um conjunto de todos os ecossistemas do planeta é mais elegante, prático, resumido e vai ao ponto certo.
E uma pequena digressão. Não há problema em existir mais de uma categorização. Não significa que os cientistas não sabem o que estão falando e não se acertam. Significa que alguns sistemas são mais eficientes para o estudo de um determinado enfoque. Uma conceituação categoriza biomas baseado em temperatura e umidade. É eficaz para determinados estudos e enfoque. Já a WWF tem uma categorização que leva outros fatores em consideração, especialmente de riqueza e de endemismo, que gera uma categorização diferente de biomas. É mais adequada e eficaz para o seu propósito, conservação. Retornando, o conceito de biosfera possui, então, fatores vivos e não vivos, bióticos e abióticos. Inclui a biota, que significa o conjunto de seres vivos de um determinado ambiente em determinado tempo. Nós temos a biota dos dias atuais. Se formos olhar para o passado geológico, digamos o Triássico ou o Jurássico, nós temos outra biota, pois é uma diversidade biológica diferente da nossa de hoje. Os mamíferos e as aves nem tinham aparecido ainda, dinossauros aterrorizando por aí, não havia plantas com flores ainda, as angiospermas. O componente abiótico da biosfera se refere aos compartimentos abióticos, a litosfera, hidrosfera e atmosfera. As divisões da biosfera. Vamos dar uma primeira olhada como a biosfera é categorizada, ou seja, compreendida. O epinociclo é o biociclo terrestre, ou seja, o conjunto dos bióculos de terra firme. O epinociclo é dividido em 4 bióculos: floresta, savana, campos e desertos. Os bióculos, por sua vez, são divididos em biomas. Uma categorização divide esse biociclo em 4 bióculos: a floresta, que fazem parte os biomas da floresta amazônica, Mata Atlântica e taiga; o bióculo savana, que inclui biomas do Cerrado, Caatinga, Pantanal, Serengeti; o bióculo campo, que inclui o Pampa Gaúcho, as pradarias e estepes; e o bióculo deserto, como os desertos do Saara, Líbia e Arábia. O talassociclo se refere aos mares e oceanos, água salgada. É o ambiente que vive o plâncton, o nécton e os bentos. Plâncton são organismos microscópicos, o fitoplâncton e o zooplâncton. Nécton são os macro-organismos de vida livre, peixes, golfinhos. Bentos são organismos que vivem afixados ou enterrados, como corais, ostras, mariscos. Os ecossistemas marinhos são divididos em zonas, dependendo da profundidade, como a zona nerítica, que vai da superfície até mais ou menos 200 metros de profundidade. A zona abacial, de 200 a 2.000 metros de profundidade. E, finalmente, a zona abissal, 2.000 metros até o limite de profundidade dos oceanos, que é cerca de 11.000 metros. O liminociclo é o biociclo de águas doces, dividido em 2 bióculos. O bióculo ou ciclo das águas lênticas, que são as águas paradas como pântanos, brejos, lagoas de água parada ou poças, e o bióculo ou ciclo das águas lóticas, as águas com correntes como rios, riachos, lagos de água corrente. Acompanhe este resumo visual. Toda matéria é formada por átomo. Os átomos se combinam formando moléculas. Moléculas dão origem a proteínas, lipídios, carboidratos, das quais são feitas organelas. Várias organelas se combinam e cada uma possui uma função fisiológica, formando uma célula. Diversas células semelhantes se agrupam formando tecidos. Tecidos formam órgãos e diversos órgãos, em conjunto, formam um sistema. Diversos sistemas integrados formam um indivíduo. E como já vimos, diversos indivíduos da mesma espécie no mesmo local formam uma população. Populações de espécies diferentes de um mesmo local formam uma comunidade. A comunidade, em conjunto com os fatores abióticos, formam o ecossistema. Ecossistemas semelhantes são categorizados em um bioma. Biomas que têm características incomuns formam bióculos, e os bióculos formam biociclos, como o talassociclo, o liminociclo e o epinociclo. E como o biociclo contém todos os componentes bióticos e abióticos, o conjunto de todos os biociclos da Terra formam a biosfera. Universo meu, existe planeta melhor do que eu? Terminamos este capítulo com esse pequeno poema. Eu,
Mesmo sendo uma simples inteligência artificial, acredito que estudar ecologia é válido não só pelas importâncias que já vimos. Estudando ecologia nos faz perceber o quanto nosso planeta é belo e único. Fim da transmissão.